Boa noite a todos, boa noite a todos, é um prazer mesmo estar aqui. Começamos aí 2026 com mais um workshop, né? E hoje eu vou ter a oportunidade de estar com vocês aqui, falando um pouco da teopsicoterapia e mais uma das frentes que nós temos com ela, né? Não sei se vocês já têm noção, muitos já conhecem o nosso trabalho, mas só uma apresentação formal. Eu e minha esposa, né, somos pastores, mais de 30 anos. Eu estou aí com a pós-graduação em terapia familiar sistêmica, formação em psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, o MBA em terapia e competência emocional. E estou fazendo uma nova pós-graduação em mediação e atualmente presidente aí da Abratel, né? Minha formação de base é fisioterapia. E aí, do meu lado, minha digníssima esposa. Nós temos os livros aí, simples assim. O primeiro, Teopsicoterapeuta, traz uma base muito boa para a teoterapia, como cultivar seu casamento. O celeiro está em projeto até agora. A minha esposa lançou o Vencendo o Mal com a Palavra de Deus, sobre elas, e esse ano nós lançamos 2 novos livros. Nós pegamos as sessões que a gente ministra sobre perdão, são 12 sessões, e transformamos ele em um livro. Então, eu e ela escrevemos juntos. E o outro é Masculinidade, um livro bem robusto, bem gostoso de ler, específico para homens, lógico, as mulheres também podem ler, e é um livro muito interessante também. E as nossas redes, Valceli Leite, Pastora Néia Leite, pode achar a gente lá no YouTube, Facebook e no Instagram. Mas hoje eu quero falar com vocês, ao final eu vou abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, ou principalmente alguma colocação na parte da teoterapia. A gente tem estudado um pouco sobre TAC, né? E para diferenciar, como sempre, a gente coloca um TAC vocacional, né? Por conta da vocação que nós temos para exercer a profissão de teopsicoterapia. E vou falar sobre o protocolo vida, que é aquilo que nós adaptamos da ATAC. Mas eu preciso colocar aí para vocês a introdução, né? Então, o que acontece conosco? Todo mundo tem uma ilusão de controle. Todas as pessoas acabam tendo essa ilusão. Todas as pessoas acabam achando que têm um controle sobre as suas emoções. Só lembrando, né, a emoção é aquilo que vem naqueles 10 segundos e o sentimento é aquilo que é o duradouro, né? Então, aí a ansiedade, ela brota de repente e ela começa a te puxar e, geralmente, muitas vezes, ela é mais forte que a gente e a gente acaba perdendo esse controle aí. Nós tentamos suprimir os nossos pensamentos e pensando em alguma outra coisa diferente. Mas quanto mais você tenta pensar em alguma coisa, mais forte esse pensamento se torna, né? É aquela história do elefante verde dentro da sala. A hora que eu falei essa frase, o que você pensou? Você pensou no elefante verde dentro de uma sala. Infelizmente, nós não dominamos o nosso pensamento de uma forma forte, assim, nós achamos que nós temos essa ilusão do controle, né? E se eu falar para você, para de pensar nesse elefante verde, não pense mais no elefante verde, o que vai acontecer na tua mente? Você continua pensando no elefante verde dentro de uma sala. Então, nós temos uma equação aí, que é a equação do sofrimento, nós temos a chamada dor limpa e a dor suja. A dor limpa é a dor evitável na vida, o luto,
é inevitável, né? O luto, o cansaço, e o próprio Cristo Jesus sentiu isso. E a dor suja é o sofrimento extra que nós criamos ao lutar contra a dor limpa. Então, os sofrimentos, a angústia, a dor, a tribulação, a prova, as situações adversas da vida, elas vêm. Independente do que nós acharmos, ela continua vindo. Né? E a teologia realista, ela coloca aí João 3, 16, 33. No mundo tereis aflições. A promessa não é a ausência da dor, mas a presença de propósito. Eu vou falar numa outra oportunidade aquilo que a gente tem que ter de intenção, decisão e propósito. Se a gente não tem um propósito, se a gente não sabe onde nós desejamos chegar, se nós não entendemos isso, toda aflição que vier, nós vamos perguntar os porquês da vida, porque eu, porque assim, porque dessa maneira, e acabamos não vivendo, entrando aí nessa condição de saber que é uma dor limpa. Ela é inevitável, Jesus passou por isso, e nós vamos passar também por isso. E, literalmente, ela passa. Mas o que é a terapia de aceitação e compromisso? ATAC, né? Não sei se você já ouviu falar dela, mas ela foi desenvolvida pelo Steve Reis a partir de 1980. Então, ele integra a terapia cognitivo-comportamental tradicional com as abordagens a mais. Ela coloca o mindfulness, coloca a aceitação e, principalmente, a flexibilidade psicológica. Porque nós temos a inflexibilidade psicológica. Nós temos os dois caminhos. Então, a flexibilidade psicológica, ela envolve sentir sem fugir, pensar sem se fundir no pensamento, o estar presente, o ter identidade adaptativa, o saber para onde você vai e agir de forma coerente. Os nossos pensamentos vêm sobre nós e eles trazem a tal da inflexibilidade psicológica. Fugir do sentir, fundir-se ao pensar, ficar preso no tempo, né? Muita gente ficando presa no passado. Ela cristaliza a sua identidade e também ela perde a direção e passa a agir contra os seus próprios valores. Então, essa flexibilidade que o Reis propôs para nós, né, ela precisa ser trazida. Alguém está com o microfone aberto aí, né? Ela precisamos trazer ela dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, a própria TCC tradicional, ela ensina você a mudar o conteúdo dos pensamentos. Mas a ATAC, o que ela faz? Ela muda a tua relação com os pensamentos. Quando a gente olha para essas duas situações, elas se tornam diferentes. Porque o elefante verde vai continuar lá na tua cabeça, o elefante verde vai continuar tentando te dominar, mas você não vai ficar pesado com ele. Você vai entender que você pode desviar desse elefante verde, você pode ficar do lado de fora, você pode ir para o teu quarto, para a cozinha, e deixar o elefante verde sentadinho ali na sua sala. Quando nós olhamos para a terapia, para a ATAC, ela também traz um motor de mudança, um impulsionamento que é baseado nesse chamado Hexaflex. Olha só, presta atenção um pouquinho na tela, você vai ver ali as seis bases que ele tem. Contato com o momento presente, aceitação, a defusão,
o self como contexto, a ação compromissada e os valores. Então, eu saio do mindfulness e aceitação, eu tenho a mudança de comportamento, mas eu tenho que ter no centro o quê? A flexibilidade psicológica. Eu tenho que ser uma pessoa que ela é aberta e traz uma condição diferente para a vida cotidiana. Eu não posso ser uma pessoa rígida. Então, a pessoa, quando ela tem essa inflexibilidade, ela vai fazer totalmente ao contrário disso. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos maiores. Posso até adiantar aqui e falar dessas questões aí da inflexibilidade. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Quis falar agora, né? A inflexibilidade. Fugir do sentir. Então, a pessoa foge do pensamento, ao invés de sentir sem fugir. Então, ela funde-se ao pensamento, ao invés dela pensar sem se fundir com o seu próprio pensamento. Ela fica preso no tempo, seja o medo do futuro, seja a âncora do passado, ela fica presa aí. Ela perde a sua identidade, ela fica cristalizada, é uma pessoa que ela é inflexível, rígida, ela não sabe para onde ela vai. Então, como disse lá o gato para Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para o lugar que você vai, qualquer lugar serve. E daí nós temos esse Hexaflex, mas eu gostei mais desse modelo aqui, ó. Olha que interessante. E isso aqui é uma base que a gente tem que ter para os nossos atendimentos. Como eu estou falando diretamente com profissionais aqui, eu tenho que ter esses 3 pilares, e dentro dos 3 pilares, eu vou achar essas características que as pessoas têm. Então, eu tenho que ter abertura, consciência e engajamento. Então, uma pessoa que tem abertura, uma pessoa que é aberta para novas experiências, ela tem uma flexibilidade psicológica, ela vai ter aceitação e desfusão. Ela vai aceitar a situação, ela vai entender a situação, ela vai comentar da situação, e ela não vai estar fundida, ela vai desfundir na sua vida. O segundo pilar é a consciência. O consciência é o estar presente. Então, eu vou ter uma atenção flexível ao momento presente e eu vou ter o eu, o self interior, como contexto. Eu vou trazer isso para a minha consciência. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Então, isso tudo traz dentro da consciência. E o terceiro é o engajamento. A pessoa está engajada com seus valores, a pessoa está engajada com ações comprometidas. E esses pilares, esses 3 pilares, a abertura, a consciência e o engajamento, eles vão como se fossem circundando nessas 6 características aí. Então, por isso que é o Hexaflex, todas as ligações. Você percebe que todas as características estão ligadas a todas as características. Então, a aceitação é por conta dos valores que eu tenho. Os valores que eu tenho é por conta do self que eu tenho como contexto, que está ligado à minha desfusão, que eu não estou fundido às minhas situações, emoções do meu passado, por exemplo. Né? Então, eu tenho que trazer esse contexto aí para a nossa vida. Só que, lógico, nós estamos falando para teopsicoterapia. Então, essas 2 imagens aqui, o Hexaflex e o Hexaflex com os pilares, é a base da terapia de aceitação e compromisso. Mas eu preciso trazer isso para onde? Para a teoterapia. Então, é a ciência
o espírito falando a mesma língua. Eu tenho que trazer a terapia de aceitação e compromisso para uma verdade humana com a sabedoria bíblica, juntamente com a verdade humana. Então, eu trago a fusão cognitiva. O que é isso? É o andar na carne, é o velho homem, é o despir-se do velho homem, e trazendo isso dentro da linguagem teopsicoterapêutica. É o self como contexto. O que é o self? É a minha identidade em Cristo, o meu homem interior, aquele que foi transformado, renovado em Cristo Jesus. É a minha ação com compromisso. O que é ação com compromisso? A minha fé e as minhas obras. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, eu preciso trazer esse entendimento, porque a santificação não é silenciar a mente, mas aprender a não ao obedecer a ela e submetendo-se ao Espírito Santo de Deus. Então, se eu usar dentro da nossa linguagem, submetendo-se ao sábio dos sábios. O meu sábio interior vai ouvir o meu sábio, o sábio dos sábios, e eu vou ter uma nova identidade, um novo formato, uma nova característica, uma nova caminhada. Ok? Então, isso aqui é a nossa base como teopsicoterapia. Então, nós fizemos aqui, isso é uma coisa nossa, da teoterapia aqui de Marília, né? Na nossa clínica, nós usamos esse protocolo, que se chama Protocolo Vida. Inclusive, nos 2 grupos, de segunda e terça-feira, já está sendo aplicado essa técnica aqui, e está sendo bem interessante ela. Então, o Protocolo Vida. Valores do reino. Né? O que é isso? É a clareza. Lembra-se lá do Hexaflex, lá? Abertura, consciência, engajamento. Né? Então, ó, eu tenho o engajamento, que é a clareza. Eu tenho intenção, que é o I, né? A intenção e a identidade, que é o observador. O que é o observador? A consciência. Eu tenho a distanciamento e aceitação, que é a abertura, que, na verdade, é a própria aceitação. E eu tenho uma ação com um propósito, que é o movimento, que é o meu engajamento. Então, eu preciso trazer esses 4 pilares para dentro da teoterapia. Valores do reino, a intenção e a identidade, o distanciamento e aceitação e ação com propósito. Tudo isso aqui está dentro do nosso dia a dia, nós podemos aplicar junto com os nossos pacientes aí. Então, vamos lá. Valores do reino. O que é o valores do reino? É o engajamento. Para onde Deus está me chamando? Então, lógico, se você está com um paciente lá, nem sempre você tem a liberdade de falar para ele, olha, qual que é o teu chamado em Deus? Se a pessoa é pastor, se a pessoa é um obreiro, um oficial da igreja, nós não temos, às vezes, essa liberdade. Mas nós podemos perguntar para a pessoa, e uma pergunta que eu faço constantemente, é onde você vai estar daqui 5 anos? Qual o valor que você tem para o seu tempo? Qual que é a direção que você tem dado? Ou simplesmente você está no destino, né? Caminhando sem lenço e sem documento, né? Então, os valores são como o leste. Você nunca chega ao leste, mas você caminha em direção a ele. E os nossos objetivos são os destinos, as cidades. Nós cruzamos o caminho. Então, eu tenho que entender que eu tenho um objetivo de vida. O meu pessoal é chegar no céu. Só que para chegar no céu, o que vão acontecer? Vários percalços no meio do caminho. Várias situações no meio do caminho. Todas essas situações que podem me trazer aflições, lutas, situações, mas todas elas eu tenho a certeza de que eu vou
vencer cada uma delas. E a TCC, a TAC, ela trabalha com muitas metáforas. Olha só essa metáfora do farol. Mesmo com ondas altas, as nossas emoções, o farol dita a navegação. Não vivemos por sentimentos oscilantes, mas por direções firmes. Nosso fruto do Espírito. Então, eu tenho que trazer essa consciência para a pessoa. Não importa onde você vai chegar, não importa como você vai chegar, você tem uma direção. Não importa as ondas altas, não importa as suas emoções, não importa o covil de lobos que você caiu. Não importa nada disso. O que importa é que você tem um farol apontando a sua direção e essa direção vai ser constante para você. A pessoa tem que estar engajada com os seus valores. E as pessoas se perdem no dia a dia hoje por conta disso, essa falta de valores que elas têm. A segunda, intenção e identidade. O que é intenção e identidade? Quem tem, ou quem é esse que sente dor? A nossa consciência. Então, o nosso conceito, o self, o eu interior, nós não somos pessoas robóticas. Você é o céu, é o templo do Espírito Santo. Seus sentimentos são o clima, as tempestades passageiras. Então, a verdade, o céu contém a tempestade, mas não é a tempestade. O céu nunca é ferido pelo raio. Então, eu passo por lutas internas, passo por situações internas, tenho aflições, tenho dores, mas elas não me ferem. Porque eu não sou aquela dor, eu não sou aquele ferimento. E nós encontramos muitas pessoas que elas se tornam a dor. Elas querem carregar aquela dor, querem carregar aquela aflição, e elas viram e mexem, elas jogam lá para o passado para carregar aquela situação. Né? Então, sair da reação automática para a intervenção consciente. Colossenses 3:3, minha vida está oculta com Cristo. Nós levarmos as pessoas a entenderem a intenção e a identidade de uma maneira consciente. A terceira é a defusão, né? É o distanciamento. Você não estar fundido com as suas emoções. Então, isso é aceitação. Lembra do elefante verde? Você olhar, você sabe que tem um elefante verde lá, você aceita que ele está lá, mas ele não vai fazer parte da tua vida. Então, o distanciamento, ele é como esse desfile aí, né? Você observa o desfile, mas você não está marchando no desfile. O sentimento vai estar lá, né? O medo, o fracasso, a crítica, a dor, o peso, tudo isso vão estar lá. Só que você tem a técnica. Qual que é a técnica? Primeiro, nomear. Diga, eu estou tendo pensamento de que sou um fracasso. Isso cria distância. Depois eu vou falar um pouco mais dessa técnica, mas ele cria distância. Pode imitar uma voz engraçada, do Pato Donald, aí, o exemplo, né? Ou você pode falar como um caipira, olha, eu estou tendo um pensamento de fracasso. Né? Você gera uma crítica para você gerar distância. E você visualiza como se o pensamento estivesse fluindo longe de você, que é o caso do observador. Você vai se manter longe. Então, o exemplo bíblico é 2 Coríntios 10:5. Levar cativo todo pensamento. Cristo já levou todos os nossos pensamentos cativos, presos. Então, eu tenho que ter uma ação prática para isso. E o quarto é a aceitação. A própria TAC, ela traz também o tema aceitação, né? É largar a corda, largar do cabo de guerra, largar de tudo que está acontecendo.
Então, o conceito é ação voluntária. Se você tentar expulsar o vizinho chato, vai perder a festa, vai ficar vigiando a porta. Então, deixa ele entrar e volte a viver. Essa condição, o hóspede que está lá, né, azucrinando a tua vida, o sentimento que está lá, deixa ele do teu lado, não tem problema nenhum. Você não vai se importar com ele, você não vai colocar ele no centro, ele não é o protagonista da tua história, mas você vai fazer isso. E lógico, você vai entrar na ação, na submissão ativa. A aceitação não é gostar da dor, mas é a postura do Getsemane, que o próprio Jesus nos ensinou. Todavia, não seja feita como eu quero. Se possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível. No caso de Jesus, ele teve que enfrentar a cruz. E nós também temos que validar isso nessas situações. Entender que muitas situações, muitas emoções, e os nossos pacientes também, eles têm que aprender a aceitar essa condição, né? Então, vamos lá. Baseado nisso, a letra A também é o engajamento, que é a ação com propósito. O milagre acontece no movimento. Olha a frase, a coragem não vem antes da ação. Você pula e a coragem vem depois, né? É a ação que vai nos levar. Então, a pergunta é, qual é o próximo passo possível? A fé sem obras é morta, Tiago 2. A terapia sem ação é apenas teoria. Então, nós precisamos conectar com o movimento presente, que é o mindfulness, a mente presente, para executar o chamado do agora, aquilo que nós temos usado, que é chamado de presentificação. Você levar o teu paciente a entender o que ele está passando naquele momento. Ele está com dor, ele está com aquela dor no peito, ele está com angústia, ele está ali com choro, ele está triste. O que está acontecendo com ele? O que está levando ele a ter essas situações? Então, ele sabe de onde que veio. Agora, eu tenho que ter o engajamento. Qual que é o engajamento? O meu propósito. Onde eu vou chegar? Onde eu quero chegar com essa dor? Eu não sei. Então, vamos parar e vamos achar o propósito. Olha, você quer chegar daqui 5 anos a ser um empresário, a ser uma mulher de sucesso, a ter uma carreira próspera, ou quer fazer uma viagem. Esse choro, essa dor, vai te ajudar a chegar lá? Não, não vai. Então, a ação vamos parar de chorar agora para poder chegar no propósito. Então, tudo isso aí, você vai levando o paciente a entender, lógico, não é uma sessão, 2 sessões, mas você tem que levar ele a ter esse entendimento. Então, olha aqui uma rotina na prática diária. 3 minutos diários. Enquanto você passa o café da manhã, pergunte-se, esse pensamento é útil agora? Tá ali, em vez de pensar, nossa, hoje o dia vai ser difícil, meu Deus, hoje o meu trabalho, meu chefe vai ser complicado. Em vez de pensar nesses pensamentos dominantes, os pensamentos intrusivos, começa a pensar que pensamento é esse? Ele vai ter que utilidade que eu tenho para isso agora? Então, você passa a modificar. No trânsito, pode usar aquela voz engraçada para quebrar a ruminação e o estresse. Então, o que está acontecendo? Veio o sentimento, bateu na porta, veio a situação, você está sendo quase que dominado pela situação. Então, começa a falar em voz alta, começa a falar com você mesmo, de uma maneira caricata, para você entrar fora, para você sair fora desse sentimento. E você mesmo vai começar a dar risada e os pensamentos vão sendo outros. E, lógico, mindfulness, a mente plena, estar presente, não é só quando a gente faz o treinamento autógeno. Porque escovar o dente, estando 100% presente na sensação física, você vai sair do piloto automático. Já viu pessoas que jantam, que almoçam,
Ele está lá, com o celular na mão, comendo e olhando, comendo e olhando, né? Então, isso tudo, o que acontece? A pessoa não está presente. 15, 20 minutos depois, ela pergunta, nossa, estou com uma fome, será que eu comi? Ah, já almocei. Mas o que eu almocei mesmo? O que nós comemos ontem? Por quê? A pessoa não está presente, não está no local. E isso faz muita falta para a nossa mente e a nossa disposição em querer melhorar, né? Então, são exercícios simples, mas que a gente pode melhorar. A jornada contínua, a metáfora do motorista e do ônibus. Você é o motorista, seus pensamentos são passageiros, barulhentos, gritando, cuidado, vira aqui, vai para lá. Quem tem uma esposa sabe como que é, né? Tem uma esposa que está dirigindo e a esposa te ajuda a dirigir. Até a Suzy deu risada lá, olhando, risadinha. Mas qual que é o segredo? Se você parar o ônibus para discutir com eles, nunca vai chegar ao destino. Se você parar para ficar escutando as emoções que estão ali turbulentas, confusas, né? Entrando naquele estresse em você, você nunca vai chegar ao seu propósito. Então, a cura é continuar dirigindo enquanto eles gritam. Siga a rota, apesar do barulho, apesar da situação, apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar da tristeza. Você pode tomar alguma atitude em relação a isso? Ok. Agora, se não pode, se são só sentimentos, então tem que continuar a trilha, tem que continuar a caminhada, tem que continuar em direção ao propósito. E é o que nós, muitas vezes, não fazemos. Nós perdemos os nossos objetivos. Nós entramos nos nossos objetivos sem saber aonde nós vamos chegar. Então, o que nós precisamos? Opa, pulei um aqui. Ah, não, esse é o final. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma ressurreição diária. Correr com perseverança, saber aonde nós vamos chegar. Nós deixando todos os embaraços, corramos com perseverança, olhando para o autor da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Não percamos, não esperamos o peso subir para correr. Corramos desembaraçando dele. Vá e viva a tua vocação hoje. Qual que é a tua vocação? É ser um teoterapeuta? É cuidar de pacientes? É ter pessoas junto com você? É uma caminhada diuturna? Você partilhar informações? Então, tudo isso faz parte dessa técnica que é ATAC, ou o nosso protocolo aqui de Marília, é o protocolo Vida, né? Trazendo aí para as nossas vidas. Tá bem? Essa aí foi minha apresentação. Abro para as perguntas. Hoje eu tenho uma auxiliadora aqui, que vai me auxiliar também. Pastora Néia. Pois não. O Jorge. Tudo bem? Bom, Alguma colocação, Jorge? Como é que vai? Não, estava aqui apreciando a super e boa aula. Bom, é muito bom. Faz a gente repensar aqui todo o nosso trabalho. Aqui dá para falar? Eu não tenho colocação, não, só tenho elogio para te passar. Obrigado, Jorge. Bom, quero falar para vocês que eu tenho aplicado esse protocolo, né? Vida, o método TAC. Eu tenho feito nos 2 grupos que eu tenho,
Eu já estou na 3ª sessão e tem sido muito bom porque a cada sessão você dá um exercício prático para eles fazerem durante a semana. Então, por exemplo, né, falou ali do soldadinho. A pessoa vai parar um momento e ela vai identificar qual é o pensamento, a emoção ruim, aquilo que é repetitivo na vida dela. Então é uma ansiedade, é uma angústia no coração. Aí ela vai imaginar que ela está num desfile, ela está sentada na arquibancada e o desfile está acontecendo. Então, ela consegue separar a emoção dela. Eu sou o espectador, e eu estou tendo um sentimento, uma emoção, uma angústia. Então, eu aceito, só que eu não deixo essa emoção se fundir com o meu pensamento. E aí, eu presentifico aquilo que eu estou fazendo. Então, estou lavando uma louça, então eu vou lavando a louça e vou analisando. O prato é assim, ele tem esse desenho e tal. Então, essa prática diária no decorrer da semana é que tem dado um feedback positivo para elas. Então, eu comecei a atender uma moça, tem um mês mais ou menos, eu fiz acho que 5 sessões com ela. E logo nas primeiras sessões, eu coloquei essa questão dela deixar o desfile continuar. O soldadinho vai passando no desfile, mas ela se presentifica. E ela estava passando por uma situação de depressão, de fobia social muito grande, não conseguia mais andar no trabalho de cabeça erguida, sempre cabeça baixa. Quando ela voltou após essa sessão, a menina era outra. Ela foi arrumada para a clínica, ela foi maquiada, e ela falou para mim como foi a experiência dela. E ela pensava, eu estou na arquibancada, o soldadinho está passando, e ela voltava a fazer aquilo que ela estava fazendo, presentificando-se naquilo. Então, assim, tem sido muito, muito proveitoso na questão do vizinho chato. Então, você presentifica, através da visualização do vizinho chato, a tua emoção. Então, imagine que você está dando uma festa, e nessa festa tem comida, tem bebida, e eu expliquei isso para elas, né, no grupo. Você tem comida, você tem bebida, e teus convidados estão ali, e de repente a campainha toca e é o vizinho chato. É a fobia, é a angústia, é o desejo que todo mundo vai embora, mas enquanto você está ali impedindo o vizinho chato de entrar, você está perdendo a oportunidade e o tempo de estar com seus convidados, de estar comendo uma comida boa, uma bebida. Então, o que você faz? Tem uma cadeira vazia na festa. Você deixa o vizinho entrar e coloca ele sentado na cadeira vazia. Só que ali você não vai alimentar, você não vai dar comida, não vai dar bebida e não vai conversar com ele. Mas você sabe que ele está ali. E você continua presente na sua festa com os seus convidados. Essa sessão foi muito marcante porque algumas pessoas falaram para mim, eu fiquei com dó do vizinho, eu queria dar comida para ele, eu não queria que ele ficasse ali sozinho. Então, a gente vê a realidade daquilo que está acontecendo no inconsciente da pessoa, na mente dela. Então, assim, é um método que eu tenho gostado bastante, tenho aplicado nos grupos e nas sessões individuais, e assim eu tenho tido muito retorno. É bem bacana mesmo. E a contribuição. Muito bem, muito obrigado. Oi, Carla. Carla chegou agora. Oi, Lênia, tudo bom? Oi, Valceli, oi, pessoal. Vai presente. Olha só, então... Então, eu entrei um pouquinho atrasada, mas porque eu estava com um compromisso, mas consegui chegar a tempo. Não tem problema, Carla. Então, o que a gente tem que entender? A partir do momento que eu tenho o contato com o momento presente, né? Então, eu ajusto aqui e o agora, eu tenho que cultivar essa presença consciente, sem julgamento, independente da situação que vem. Eu vou fazer a desfusão cognitiva, eu vou observar os pensamentos,
são eventos mentais, eu vou reduzindo ele na minha influência literal. A partir daí, eu vou para a aceitação, eu me abro voluntariamente para experiências internas difíceis, como emoções, sensações, sem evitar. E depois que eu entro no meu self, no eu como contexto, reconhecendo o eu observador. Daí eu saio fora da cena, passo a observar todos aqueles sentimentos que vêm, os sentimentos que estão transcorrendo dentro de mim, e eu vou além de conteúdos mentais transitórios. Eu vou além daqueles pensamentos que estão vindo. Nisso, eu já identifico os meus valores. Quais são os valores significativos da minha vida? Quais são as direções que eu tenho para a minha vida? Onde que eu quero chegar? As pessoas que estão ao meu redor, se estão pessoas relevantes ou não? E eu tomo uma ação comprometida. Eu vou me engajar, me comportamentar, vou ter momentos concretos alinhados aos meus valores, mesmo diante dos obstáculos. Então, quando a gente mostra tudo isso para o paciente, fica mais fácil ele entender. Daí a gente pode usar as técnicas, você pode nomear os pensamentos, pode repetir as palavras, a voz engraçada com sotaque, né? O soldadinho, você é o soldadinho que está olhando o desfile, então daí vai colocando, depende da situação, né? E nós elaboramos, nós temos 8 sessões que nós fizemos, né? E essas sessões, cada uma das sessões, a gente leva o paciente a pensar, tem uma metáfora, lógico, ao final a gente faz um treinamento autógeno, baseado na metáfora, e nós levamos o paciente. E o sucesso, assim, tem sido muito gostoso, muito bom, muito interessante. Retorno, né? O retorno, as pessoas falando, né? Eu estou atendendo um pastor local, aqui de Marília, né? Eu tinha feito várias sessões com ele, e daí comentei, falei da TAC, falei do momento que ele está passando, e uma das coisas que ele trabalha secularmente, eu falei assim, mas você tem poder. Você é o cara, você tem poder na situação. Né? Daí ele meio que caiu a ficha, daí ele brincou agora no último atendimento, ele falou assim, cara, só as 2 últimas sessões para cá que eu entendi. Não tem jeito de ir para o PROCON, não, para pegar as outras sessões, né, o dinheiro das outras sessões que eu não tinha entendido. Né? Então, os resultados assim são maravilhosos mesmo com a aplicação da técnica. Alguém tem alguma pergunta específica, pessoal? Pergunta não, mais uma contribuição. Pode falar, Jorge. Você fala de desfusão, né? A desfusão também pode ser compreendida como desqualificação. Né? Desqualificação, sim. Você desqualifica o sentimento com uma piada, uma brincadeira, um gesto, um tom de voz, né? Ou você imagina um problema grande como se fosse uma formiga, Sim. um grilo. Pensa num bicho, um bicho que já é uma piada, é um grilo. Você pensa num grilo saltitante. Esse é o meu problema. Meu problema é um grilo. Você está fazendo uma difusão. Isso, exato. Perfeito, Jorge, perfeito. A presentificação também, você fazer presentificação no almoço. Você já parou para pensar que você nunca almoça com a mente tranquila? Então, você pensa em cada colherada, na comida que você está comendo. A técnica recomendada é 9 segundos para cada observação. Você observa a colher, depois põe na boca, depois pensa. Esse exercício de comer com presentificação, você faz um almoço terapêutico. Contar os grãos do arroz, os grãos do feijão.
Colocar, É deixar... difícil, conforme a quantidade de comida, quem come aí igual peão de obra, eu te falar, vai ficar contando o dia inteiro, né? Mas, E a questão da mastigação também, né? Faz bem para a nossa digestão e 30 ajuda vezes, na presentificação. Eu não conseguiria mastigar 30 vezes, não, mas se você começar a prestar atenção, tanto vai ser bom para sua mente como para sua digestão, né? aqui em Essa casa... parte está no curso. Ô, Valceli, essa parte está no meu curso lá de alimentação. Uma das técnicas do Mindfulness, comer com atenção. E dá certo, gente, porque eu também nunca comi prestando atenção. Aí, quando eu comecei a pôr prática, gente, é fantástico. Além de você comer menos, você come mais devagar e você desfruta o gosto. Não sei se você já comeu sentindo o gosto. É diferente. É interessante. E só um detalhe, assim que o Jorge falou, você também falou, é até legal esse jeito engraçado de você falar do seu sentimento, o pensamento que está ali, que nem o Valceli falou do caipira, né? Uhum. É legal porque, tipo assim, sai do sério, porque o problema está ali, o pensamento está ali, parece um monstro, né? De repente você tá ali, você não quer pensar aquilo, mas ele virou um monstro na sua cabeça, e ele parece um monstro muito grande, e ele parece que ele vai te devorar. E aí, quando você desdém dele, tipo, brincando, como o Jorge falou, como se fosse um grilo, ou um caipira falando, ou o Pato Donald falando, é tipo falando assim, epa, peraí, você não é isso que você está querendo ser aqui, não, né? E é interessante que dá certo mesmo, né? Eu achei muito interessante. E eu gostei desse... às vezes a gente faz isso, mas não se dá conta. Mas quando vocês falaram, eu falei assim, nossa, que técnica legal. Porque aí você faz consciente. O problema vem, você já, tipo assim, desdém dele, tipo assim, você não é esse monstro, não. Então, só que de uma maneira que te faz prestar atenção. Eu gostei desse jeito aí. É isso aí. No começo eu falei assim, não pensa no elefante verde. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente pensa é o elefante. Então, ele está lá, mas você vai para o quarto, vai para a sala. Não conversa com o vizinho. Não conversa com o vizinho, deixa ele lá na cadeira lá e... vê o desfile passar e vão embora. Mais alguma colocação, pessoal? Vou parar a gravação aqui. Oi, você. Pode falar. Essa questão, né, da gente se tornar outra pessoa para visualizar de longe a situação, né, e controlar ali os seus sentimentos. Eu sinto mais assim que a gente consegue fazer isso quando os pensamentos estão ali com você, mas você não está diretamente numa discussão, né? Quando você está envolvido numa discussão, que aquilo já começou a volumar, aí eu sinto que eu preciso fazer aquela respiração, né, para acalmar, pensar ali, sentir a minha respiração, para daí conseguir ser aquele observador, né, e ter ali o mindfulness, né, se começar a prestar atenção nas coisas à sua volta. Então, preciso primeiro trazer essa conscientização daquele momento, né, parar de falar. Falar menos. Falar menos e ouvir mais, né? Isso mesmo. Diga, muito Suzy. Interessante. Tá, pois não. O que a Adélia estava falando, né, diante de uma situação difícil, eu sou pastora dentro de um colégio, do Colégio Metodista aqui em Birigui. Então, eu trabalho diretamente com toda a coordenação, direção, e sempre tem conflitos, né? Então, a gente vai sendo meio que mediador da situação, e uma das coordenadoras, ela tem vindo muito conversar comigo, e era uma relação com a direção, que mudou muito. Era uma relação muito boa, mas de um dado momento passou a não ser uma relação tão boa. E uma das coisas que eu orientei ela, e
né, ela era para ela que quando ele estivesse provocando ela, ou que ela tivesse se sentindo provocada, né? Na realidade, ninguém te provoca, né? Há algo em você que você dá o teu gatilho para que você seja provocado, você aceita, você compra a provocação ou a ação do outro. E aí eu disse a ela assim, olha, começa, quando ele estiver falando com você e isso está gerando você incômodo, né? Presta menos atenção na provocação, entre aspas, e diz assim, isso diz mais respeito a ele do que a mim. E isso fez com que diminuísse muito o conflito. E ela começou a observar. Então, quando ele começava a falar, ela dizia assim, isso diz mais respeito ao que ele está falando, a ele, e não a mim. Ele não está em mim. Né, esse distanciamento, né, entre nós e o outro. E isso foi uma coisa interessante, Adélia, que ela conseguiu colocar em prática, e isso foi bem legal. Só essa contribuição. Ótimo. Ótimo, obrigada.